para você. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 18 de setembro de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, YouTube, Instagram, pela Twitch TV. Daqui a pouco tem podcast deste programa e logo mais, a partir das 17 horas, reprise também deste programa de hoje na Plena TV, que é também do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. 7h09 em Campos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações desta manhã, já para começar o dia aí abastecido de todas as notícias de Campos e região, ao vivo aqui pela Folha FM. Hoje, segunda-feira, dia 18, vai se preparando últimos dias aí de inverno no Brasil, que termina agora dia 21, mas já pode considerar terminado, porque segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão para Campos essa semana é tempo quente. Centro-sul do país, por exemplo, chegando aí a 43 graus já no finzinho desse inverno. Então, dando um oi aí, o verão já usando a primavera para isso. A primavera começa no dia 21, só no dia 21 ainda, mas já pode ir dando adeus ao inverno. Se bem que já demos aí um tempo atrás, né? Fez uns diazinhos frios aí na semana passada, mas na semana anterior também já estava quente. Para hoje, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia é de 30 graus de máxima para Campos e 21 de mínima. Neste momento faz 23 graus, tem tempo bom no centro da cidade. Trânsito também fluindo com bom movimento. O 15 de novembro foi reaberto após 9 meses na última sexta-feira. A recuperação do DIC que se rompeu ali no ano passado, e obra, né, que levou aí 9 meses para ser feita. Pelo menos 2 vezes de data para reabertura foram remarcadas, e na sexta-feira definitivamente aquele trecho ali foi reaberto. No programa de hoje vamos falar de um assunto muito importante, acho que todo pai, todo jovem, como é muito cedo, né, talvez o jovem esteja ou estudando ou ainda, enfim, mas todos os pais deveriam prestar atenção nesse programa de hoje, porque ele antecipa bastante o que vai ser a sexta-feira de oportunidades, que é a maior feira de estágios e empregos do interior do estado do Rio de Janeiro. E ainda nós vamos fazer um balanço sobre as edições anteriores e também para as próximas edições. Eu tenho aqui as 2 pessoas mais desejadas do momento pelos trabalhadores da região. Uma é a nossa querida Kátia Cristina Brito Viana, ela é pró-reitora de Extensão, Cultura, Esporte e Diversidade do IFE Campos, e temos também a Renata Ribeiro. Ela não é nada não, é só coordenadora do RH, para quem quer trabalhar aí no Porto do Açu. Lá é Porto do Açu Operações, né? Estava falando com a Fernanda, mais cedo. Fernanda está aqui, é da comunicação também. Ela é chefona lá da comunicação, né? E a gente estava conversando, porque as pessoas a gente quer trabalhar todo mundo no Porto. Não é necessariamente no Porto, mas pode ser para o Porto, para as empresas que estão no Porto, para as multinacionais que estão no Porto e que são empresas extremamente gigantes, importantes, e quem vai falar sobre isso é a Renata e, claro, a Kátia também, que, né, tem aí total noção do que é e que representa Porto do Açu participando dessa feira, dentre outras empresas também. Então, já já a gente conversa com vocês, peço só para que
aguarde a gente fazer aqui as manchetes do portal Folha 1 e também do jornal Folha da Manhã, e a seguir a gente então já começa esse bate-papo, e sem dúvida nenhuma a oportunidade que esses, não vou falar jovens, mas que todo trabalhador precisa para entender aí os rumos que a nossa região, né, começa a tomar aí a partir de importantes eventos como esse, que gera estágio, mas gera emprego também. Todos os dois são importantíssimos, cada um no seu momento. O estágio é fundamental para que se tenha também um bom emprego, né? Eu acho que conta, pesa. Aliás, quem vai falar isso hoje é a coordenadora do RH, como é que é essa parte. Tem muita coisa para a gente falar, então eu acho que vale a pena você anotar aí os detalhes desse programa de hoje. Tudo que o pai quer é ver o seu filho bem. Tem nada melhor do que isso, né? E todo trabalhador precisa, evidentemente, da oportunidade que ele sempre sonhou. Então fique ligado no Folha no Ar de hoje. Esse aqui é o programa de ouro aí, eu tenho certeza. No oferecimento de Coagro, a cooperativa dos nossos produtores de cana da região, de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano, e Laboratório Plínio Bacelar com vacina Plínio Bacelar. Agora com um aplicativo exclusivo, Laboratório Plínio Bacelar. Dá um busca aí na sua lojinha de app, baixe o aplicativo e aproveite lá todos os serviços que o Laboratório Plínio Bacelar e a vacina Plínio Bacelar colocaram à sua disposição. É tudo gratuito. Na Folha da Manhã, concurso da Guarda Municipal é publicado e HIV gera polêmica. A Prefeitura abre 195 vagas com salários de R$ 2.189,62. Exigência de exame de sorologia causa reação e vai parar no Ministério Público. Edital para novas áreas será lançado na próxima semana. Esse é o segundo edital já lançado neste mês, né? Pela Prefeitura. Candidatos ao ENF focam no resgate da graduação. Está aqui na capa da Folha as entrevistas que nós fizemos na semana passada com o Carlão Rezende e com a professora Rosana Rodrigues, que disputam aí a reitoria da UENF. Vem aí também a disputa para eleição para reitor do IFE, e que nós vamos também naturalmente fazer essa mesma rodada de entrevistas com todos os candidatos. Tempestade causa queda de árvores e falta de luz, isso foi semana passada. Suspeito de estuprar, neta continua preso. Novo Jockey à espera das obras do bairro Legal. E ainda, entre virtudes e queixas na saúde, Paulo Irano vê avanços. Milton Cunha tem evento cancelado em Bom Jesus por fake news. Você pensa que acabou, mas não acabou não. Gota por gota, prosa e poesia dos 4 meses sem Ícaro. Está na página 4, por Aloysio Abreu Barbosa, do jornal Folha da Manhã, deste fim de semana. Ainda no portal folha1.com.br, homem armado assalta estabelecimento em Campos. Tem vídeos, inclusive, no centro. Vítima foi rendida pelo bandido, que chegou de moto e escondeu o rosto com capacete. Polícia Militar apreende pistola, munições e 19 mil em Baixa Grande. Seminário busca fortalecimento regional do PT, de olho em 2024. MPF pede prisão de policiais envolvidos na morte de menina no Rio. Corpo de jovem que desapareceu no Rio Paraíba é encontrado. Ainda no portal Folha 1, ação pelo Dia Mundial pela Limpeza das Águas é remarcada em Campos. Pescador morre afogado no rio Itabapoana
em São Francisco. A empresa abre 72 vagas para ajudante de elétrica no Porto do Açu. As inscrições começam hoje. Ferrovia para acessar Porto do Açu é discutida na Alerj. E ainda, inscrições abertas para o curso da Vila Maria ao setor cultural. Capacitação da Lei Paulo Gustavo, também nesta segunda-feira no Trianon. E o Goitacás empatou com o Friburguense em 1-1. O placar foi o mesmo da estreia Alvenil na Série B1 contra o Serra Macaense. Esses são alguns dos destaques lá do portal folha1.com.br. Você confere aí a atualização a todo instante. 7h19 em Campos. Deixa eu trazer o bom dia da Kátia Viana, Kátia Cristina Brito Viana, pró-reitora de Extensão, Cultura, Esporte e Diversidade do IFE Campos, para a gente começar essa pauta importante que é a sexta-feira de oportunidades. Eu ia falar do IFE, mas como você falou que não é mais um rótulo que você quer que seja do IFE, isso é toda uma estrutura, depois a gente conversa sobre isso. Mas primeiro, Kátia, bom dia, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença. Bom dia, eu que agradeço mais uma vez aqui, né? Estivemos aqui ano passado, falando sobre a feira, convidando nossa população a estar presente aqui mais uma vez. Obrigado pela presença, amigo. Deixa eu registrar também, trazer o bom dia da Renata Ribeiro, que é coordenadora de RH da Porto do Açu, Porto Açu Operações, né? Renata, obrigado, bom dia, obrigado pela sua presença, seja bem-vinda. Bom dia, Cláudio, muito obrigado, eu que agradeço o convite aí também pela Kátia, muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês para a gente poder falar um pouquinho, né, não só sobre a nossa participação aí bacana que vai ser na feira, mas também trazer um pouquinho de informações, né, do Porto e da Porto do Açu como um todo. Bom dia a todos. Você vai contar como que a gente faz para trabalhar na Porto Operações? Dá algumas dicas. Mas não é? Vamos lá. Isso é importante, né? Isso. Eu acho que isso vale, não tem problema nenhum. Pelo contrário, você quer extrair o melhor que a região também tem, né? Eu quero trazer sempre... Entre trabalhar no Porto de Vitória, Porto Santos, vamos trabalhar no Porto do Açu, né? Os bons, né? Vamos que tem oportunidade. Essa é a dica de ouro que eles querem. Estou falando que hoje o programa é de ouro, já nessa... claro, pelas oportunidades. E eu quero muito agradecer vocês. Deixa eu começar com a Kátia, e aí, naturalmente, Renata, você fique à vontade, a gente vai te perguntar também, mas na medida que você acha que vale a pena, né, interferir, pelo contrário, fique à vontade. Kátia, a Feira de Oportunidades, que já é considerada uma das maiores do estado do Rio, não sei em proporção do Brasil como é que é essa comparação, mas hoje chega na sua 6ª edição. Como é que está essa fase agora? Hoje é dia 18, né? E começa essa semana. Você falou agora há pouco a correria doida. Só subir essa escada aqui, você já estão livre da academia hoje, então menos mal. Como é que... o cardio. Já fez o cardio. Agora o negócio é segurar o garfo, que é o mais difícil. Me conta como é que estão os preparativos. Agora é reta final, acho que é só acertar alguns detalhes. Você falava de bombeiros, essa coisa, mas os preparativos para a feira, e aí você já começa a me contar toda a estrutura dessa feira que gera oportunidades, e aí acaba gerando oportunidade de emprego, estágio e também de negociação, enfim, a coisa sai do controle no que diz respeito ao crescimento da região, né? É verdade, assim, é reta final, quem vê, né, é aquele ditado, quem vê cara não vê corre, né? Então a gente está nesse corre já há muitos meses, né? Essa feira, por ela ser uma feira grandiosa, né, que envolve muitas instituições, envolve poder público também, ela começa muito antes. Então lá desde janeiro, fevereiro, nós começamos a organização, os convites. Então, quando chega na reta final, são detalhes mesmo. É uma sintonia fina que a gente tem que fazer para que nós possamos receber o que a gente mais quer, né, Cláudio? Que a gente possa receber esse público muito bem, com várias atividades e com oportunidades, né?
que eu sempre falo que elas se dão em um espectro, né, ou numa perspectiva mais ampla, né? Porque às vezes o estudante, o trabalhador, vai realmente querendo entregar um currículo ali naquele momento, ou sair com um estágio, ou sair com um emprego, mas as perspectivas têm que ser olhadas de modo realmente mais amplo, né? Então, é uma conversa que você tem, é uma instituição, é um stand de uma instituição que você visita, e ali você tem uma oportunidade de qualificação também, de elevação da sua escolaridade, que é tão importante a qualificação para que as oportunidades aconteçam, né? Porque oportunidade é isso, né? Você é chegar, né? E você está preparado, né? Não adianta ela chegar, tem uma vaga aberta, agora mesmo você anunciou, né, algumas vagas, e toda hora a gente está vendo isso, e ainda bem, né? Mas a gente tem que estar preparado. São 60 estandes, tem palestras, mesas, 60 estandes. 60 estandes, né? Ano passado, nós fizemos uma feira com 50 estandes, e eu tive uma fila de espera. E ano passado também foi um ano muito atípico, né, Cláudio? Foi um ano de retomada, acho que Renata pode perceber isso também, um ano de retomada pós-pandemia, então, até na captação das empresas, nós tivemos alguma dificuldade, porque você chegava nas empresas, ela estava com um time um pouco mais reduzido, ou um time um pouco mais off, e naquela, né, se resguardando ainda naquele momento. Então, falei, não, esse ano é um ano de retomada, a gente está vendo muitas vagas acontecendo, está aquecendo, então vamos colocar mais 10 estandes que vai ter público para isso, e com certeza, né, com os convites que nós fizemos, nós ocupamos todos os estandes, e vai ser o meu reitor, eu falo que ele é o garoto propaganda, né, da feira. Ele fala assim que ela só vai ser um pouquinho pior do que a do ano que vem. Então é isso. Ô, Kátia, eu vou fazer uma pergunta à Renata, mas depois eu vou também fazer essa mesma pergunta, não mesma, mas com o mesmo sentido a você e com outro formato. Renata, qual a importância dessa feira hoje para o Porto do Açu? Olha, Cláudio, para a gente, primeiro que é sempre um prazer, né, para a gente poder participar, e aí, retomando só um pouquinho da fala aqui da Kátia, ano passado foi muito importante para a gente poder estar presente, mesmo nesse ano de retomada, a gente viu o quanto que as pessoas aguardam por isso, não só os jovens, né, mas todas as pessoas que estão em busca de oportunidades, o quanto que elas aguardam por esse momento. Então, para a gente é sempre muito importante. Estar ali presente é uma grande oportunidade que a gente tem de estreitar as nossas relações, não só com as instituições de ensino, mas para a gente poder fortalecer realmente as oportunidades, para a gente poder levar até o público toda a nossa dedicação e compromisso com a empregabilidade, né, local principalmente. Então, estar ali presente para a gente é sempre muito importante. Esse ano a gente vem com um espaço, né, bem grande ali dentro da feira, vai ser muito bacana. Nós, enquanto Porto do Açu Operações, nós trazemos aí conosco, né, outras grandes empresas do complexo. Então, hoje a gente vai ter, essa semana, né, a gente vai ter aí na feira, no mesmo stand ali com a gente, né, na mesma ilha, né, a gente pode chamar assim, a Porto do Açu Operações, né, a Reserva Caruara ali com a gente também, Vasta Infraestrutura, Ferroporte, a gente vai ter a Gran Services, Beporte, KN. Então, a gente vai ter ali grandes empresas participando ali, representando o complexo. Então, isso reforça muito os nossos laços, não só entre nós, as empresas, mas reforça muito o nosso compromisso. E é uma oportunidade da gente poder trazer as pessoas para buscar esse olhar da qualificação, né, que a Kátia trouxe muito bem. O quanto que elas precisam não só enxergar as oportunidades, mas que elas precisam acreditar que precisam estar qualificadas para isso. E ali a gente vai ter a oportunidade
elas poderem transitar e conhecerem não só um pouquinho mais das empresas, mas o que elas precisam realmente também para que elas estejam conectadas com essas oportunidades. E para que quando essas oportunidades surgirem, elas possam estar preparadas para abraçar essas oportunidades. Então, é um compromisso nosso muito grande com a empregabilidade e para a gente é sempre um prazer enorme estar presente ali na feira. Só para eu não perder o fio da meada aqui, mas você deu várias informações aí interessantes. Você sente muita dificuldade de encontrar qualificação? Ou seja, preparação, o profissional preparado aqui na região? A gente sente, sim, Cláudia, a gente sente, e por isso que a gente vem cada vez mais reforçando, e aí eu estou falando especificamente aqui de Porto do Açu, né, operações, a gente vem cada vez mais reforçando e ampliando as nossas ações de relacionamento, não só com as instituições, mas com a comunidade local, levando informações, capacitação, pensando em programas de formação. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, no final aqui do nosso encontro, mas a gente vem pensando cada vez mais em como que a gente pode apoiar e não só oferecer as oportunidades, mas que a gente possa também apoiar toda a população para que se prepare para essas oportunidades. Porque, sim, tem uma ampla oportunidade de vagas, mas muitas vezes a gente encontra as pessoas ainda não qualificadas para isso. Então, acho que falta, em muitos casos, é um grande desafio nosso, e falta, em muitos casos, as pessoas entenderem de fato o que elas querem, o que elas precisam fazer para correr atrás disso, sabe? Não, a pergunta é justamente porque aí gera uma série de outras perguntas, mas nós vamos falar da feira. Porque o que ocorre? Porque a gente fala assim muito, porque as boas oportunidades não tem gente da região trabalhando no porto, tem que vir de fora, ou vem de fora. Então não é bem assim, não é por exemplo, o seu caso, a Porto do Açu Operações não escolhe por ser de fora ou de campo, escolhe quem está preparado. A gente tem uma ênfase muito grande na empregabilidade local, sabe, Cláudio? A gente tem muito interesse em cada vez mais ampliar as oportunidades para o público local. Mas, de forma alguma, nós fechamos portas para as pessoas de fora, né? De outras, eventualmente até mesmo de outros estados. Mas a gente tem um interesse muito grande em trazer as oportunidades para a empregabilidade local. E a gente quer poder proporcionar isso e fazendo essas conexões, seja na nossa ida, né, as próprias instituições. Então, a gente tem laços muito fortes com as instituições de ensino aqui, porque a gente quer mostrar para o público, não só para os jovens, mas para todo o público interessado em trabalhar no complexo, que as oportunidades existem, mas as pessoas precisam se dedicar para isso também. Não basta eu bater na porta da empresa querendo um trabalho. Eu preciso mostrar que eu estou interessada, que eu tenho interesse em me qualificar, que eu tenho interesse realmente em me desenvolver. Então, aqui a gente fala muito, né, no nosso dia a dia dentro da empresa, a gente fala muito do protagonismo de carreira, que é uma atitude, a gente espera muito isso. Se você me perguntar de quais são, né, uma das principais características que a gente realmente vai buscar no público, independente do nível, independente do cargo, independente da área, é aquela pessoa realmente preocupada, engajada com o seu desenvolvimento e sabendo que eu sou a principal pessoa responsável pela minha carreira. Então, a gente busca muito isso. E eu tenho certeza que as instituições de ensino também buscam muito por esses alunos, porque não adianta só você também estar presente, você precisa participar, você precisa se promover dentro da instituição de ensino também. Então, existe uma diferença ali muito grande enquanto você está presente, quanto você se desenvolve e quanto você assume o seu lugar naquele papel. Eu tenho uma dificuldade. Pode falar, Kátia. Não, e isso que ela está falando, assim, que é o que a gente busca com a feira, assim, porque essa relação, né, das instituições, que às vezes a gente chama de academia, né, e das empresas, essa relação dialógica, né, que eu falo. Quer dizer, a empresa está falando, a instituição está falando, mas será que elas estão falando a mesma linguagem?
E aí, por isso que eu falava, esse é um grande desafio, porque a gente forma muitos alunos, campus forma muitos estudantes nas suas instituições. Ô, Cláudia, a feira é uma feira do FIDESC, né? Então, são 10 ou mais instituições envolvidas formando, né, o que deveria ser mão de obra qualificada, né? E a gente muitas vezes não percebe esse match, essa sintonia. Por quê? Porque não tem um diálogo sintonizado, né? Então, é isso que a gente busca quando a gente fala assim, que é um evento de amplas oportunidades, são oportunidades para as instituições também, né? Elas ouvirem o que as empresas... Quando ela está falando de atitude, né? Então, assim, não é essencialmente o técnico saber ali fazer a sua soldagem, fazer a sua... Estou falando, às vezes eu falo muito na área de mecânica, eu sou da área de mecânica. Saber operar ali, fazer sua programação. Ele tem todo o ser humano, né? O ser humano, é a pessoa que está sendo formada. Porque cada vez isso é mais importante dentro das empresas, né? A pessoa que você é. Essa coisa de... Pois não. Não, desculpa, essa coisa de academia, eu só vou comentar, depois vocês falam também, mas eu quero te fazer uma pergunta, para não esquecer aqui, do perder o fio aqui. Eu conversei, assim, toda segunda-feira eu gosto muito de voltar à pauta do programa, isso é uma questão minha, assim, da empresa também, mas eu fui presidente da CDL em Marataízes um tempo, né? Então, eu acho que essas instituições, essas pessoas que pensam, que estão no dia a dia de cada setor, elas têm que ter espaço, têm que falar, têm que colocar expor cada... Como você falou agora, acho que é a dica de ouro aqui que você falou, não é você tirar 100 em tudo, é você ser alguém, é participar, é demonstrar interatividade, a sua relação com com os alunos, com os professores, como é que é? Você tira 100, mas é um mau caráter terrível. É um cara assim, então, isso está sendo levado em conta. Pode continuar sendo mau caráter, não tem problema. Ninguém quer que você... Mas se for para uma escolha seletiva, é provável que você não passe. Eu conversei aqui com o Maurício Guedes. Hoje, ele foi o cara que implantou o Parque Tecnológico da Universidade Fluminense, UFRJ, Universidade Estadual Fluminense, cara, mas bam. E eu perguntei para ele, falei, o que falta para Campos desenvolver? O que Campos precisa fazer para desenvolver que ninguém fez ainda? Ele falou, academia. Vocês têm quase 30 mil alunos aí todo dia, tem que usar essa academia, pesquisa, preparação, você tem que preparar esse pessoal. Então, eu acho que está na linha do que vocês estão se unindo para ofertar aí à população. E, Cláudio, só fazer complementando essa questão da atitude, né? Eu aqui no Chapéu de RH, acho que é importante trazer algumas dicas. Uma delas é a gente cada vez mais vem olhando nos processos seletivos para a atitude. Então, quando a gente fala aí das famosas soft skills, né? Então, quanto que cada vez mais a gente busca os verdadeiros, né, profissionais pela sua atitude, pelas suas características comportamentais. Muitas pessoas acabam saindo das empresas exatamente por isso. Elas entram muito na pegada da minha qualificação técnica, mas esquecem o quanto que elas precisam se desenvolver e precisam estar atentas a toda essa atitude dentro de um ambiente corporativo, porque isso faz muita diferença para a sua continuidade. Então, acho que é um ponto que a gente fala bastante. É importante você se qualificar tecnicamente, mas é muito importante você prestar atenção também no seu comportamento. E isso faz toda a diferença. Acho que essa Eu sou chefe de equipe também, né? E tenho uma equipe relativamente, né? Não é grande, enorme, mas assim, você percebe em cada um deles, né? Essa questão do comportamento e como ele é importante. Então, às vezes, tem uma formação, tá? É estudante de engenharia, ou é estudante de teatro, ou na hora ali do trabalho,
às vezes não importa muito, né, qual é a formação dele, mas o quanto ele se integra, o quanto ele se envolve, o quanto ele é proativo. Exatamente isso Tem uma história em cima do que Renata fala. Tem uma história que eu conto sempre aqui, que não é minha. Eu ouvi numa palestra uma vez de Laí Ribeiro. Hoje ele está mais voltado para a palestra. Ele é médico, né? Cardiologista de Minas. Muito bom, muito bom. E dá palestra em. Acho que ele foi professor de Harvard. Cara, muito bom. E aí ele diz assim: você tem que estar envolvido, você tem que estar ao lado de pessoas que estão comprometidas com o trabalho. Porque só envolvido é diferente. Mas eu tenho um bom envolvimento. Aí ele explica. No meu café da manhã, isso mais americano do que o nosso, mas no meu café da manhã, foi servido ovos e bacon. A galinha estava envolvida no meu café. Ela forneceu os ovos, mas ela seguiu a vida dela. E o porco estava comprometido com o meu café. Ele deu a vida por conta do café. Eu acho fantástico isso. Então, assim, tem comprometimento? Está disposto a gastar aí toda a sua energia, toda a sua força, toda a sua capacidade de buscar novos conhecimentos? Aí eu acho que não dá errado. Acho que esse que é o caminho. Mas vamos lá. Aí esse tem peso de ouro. Esse tem peso de ouro. Não, a pergunta agora inversa, a que eu fiz para a Renata, eu acho que é válida. Qual a importância do Porto do Açu, operações, e aí, como a Renata colocou muito bem, não é só a Porto do Açu Operações, que é uma empresa, mas vem agregada aí de outras várias empresas importantes. Qual a importância, então, dessa participação da Porto do Açu Operações na feira? Nossa, é tudo. É uma super parceira, né? É parceira que eu falo assim de primeira hora. Nós temos parceiros e parceiros de primeira hora, aquilo que a gente chama e eles já estão prontos a participar. E pelo menos enquanto eu estou nessa coordenação desse evento, né, desde o ano passado, que já é um evento de 6ª edição, mas eu estou apenas na 5ª e na 6ª, que é esse ano. E nos 2 momentos que nós convidamos, eles estiveram prontos e totalmente engajados à participação. E a participação deles é assim, muito importante. Falando como cidadã, não sou campista, mas sou cidadã campista, tá bom? Já tomou muita água do Paraíba. Já tomei muita água desse Paraíba. Então, como cidadã, nós ficamos com essa expectativa. O que o Porto está fazendo? O que está acontecendo ali? Quais são as oportunidades? É para quem? Né? Então, esse caráter também que eles trazem, eu sei que eles investem muito nisso, nessa questão da informação, de dizer quem somos, por que estamos aqui, né? Para quem estamos aqui. Né? Eu acho importantíssimo, eu acho, né, independente das oportunidades, tá? Isso eu estou falando enquanto cidadã. E sem contar realmente com isso, com toda essa possibilidade que eles trazem, então, para que exista um estágio. E, olha, todas as vezes que eu tive a oportunidade de estar lá, eu vi vários ex-estudantes nossos. Então, tem muita gente lá trabalhando, tá? Formado por aqui, né? Muitos engenheiros, muitos técnicos. Então, o que me trouxe muita alegria de ver, sabe? Então, está aparecendo, estão surgindo cada vez mais, e é importante que a gente mantenha essa sintonia, sabe? Essa conversa, vocês estarem dentro das instituições, mostrando para a gente, né? Porque em um tempo passado, né, o trabalho a gente trabalhava com tecnicismo, né? Então, usava-se até essa expressão, né? Mão de obra, mercado de trabalho. Hoje, cada dia, a gente se afasta mais dessa terminologia, né? Então, é o mundo do trabalho. Então, a preocupação das instituições em preparar para o mundo do trabalho. Então, a gente traz essa formação humanística, né, dentro dos nossos currículos. Eu falo dentro do currículo porque entendendo o currículo como não só aquelas disciplinas, né, mas
o caminho, a trajetória. Então, tem que ter isso dentro do currículo, tem que ter extensão, tem que trabalhar com pesquisa, tem que fazer, que eu acho importantíssimo dentro de todos os cursos, a prática profissional, que é aquela imersão que você faz no mundo do trabalho. Porque uma coisa é você trabalhar em cima de uma bancada, né, ali, né, trabalhando com toda a sua técnica, com todos os conhecimentos que você está aprendendo dentro do teu curso. Outra coisa é você levantar a cabeça e trabalhar ali com outras pessoas, dentro de um ambiente, né, que simule o corporativo, que seja. Então, assim, que é a prática profissional, né, esse ingresso no mundo do trabalho. Então, tudo isso eu acho muito importante. Então, voltando ali, a participação do Porto para a gente é fundamental, ela é o xodó da feira. Bom, e olha que tem grandes empresas aí, grandes indústrias. Eu vi agora a John Deere agradecendo a participação da feira do ano passado, não foi? Não sei se está esse ano, mas um gigante também no mundo aí de maquinário e implementos agrícolas e tal. Assim, coisas enormes. Esse ano nós fazemos aquela fase de captação, né? Não é uma captação também aleatória. Então, a gente prioriza, né, o que a nossa região pode propiciar, né, em maior quantidade para os nossos estudantes, nossos egressos, nossa população, enfim. Que é esse segmento de petróleo e gás, né, sem dúvida. Mas esse ano, nós trouxemos também a questão das energias, né, das energias limpas. E nós fomos buscar, né, outras empresas de outros segmentos para trazer justamente esse horizonte, né? Então, esse ano vem um representante da BH2, que vem falar sobre hidrogênio. Eu sei que vocês também estão trabalhando muito fortemente com hidrogênio, vocês estão trabalhando com planta verde. Então, a gente já quer trazer isso, porque isso é formativo, né? Então, para trazer mais esse horizonte, a gente vai trazer também, tem uma convidada muito especial na feira, que é a Eletronuclear, para falar sobre energia nuclear. Temos a Petrobras, né, que vem para participar da feira, depois de muitos anos sem participar, por questões internas, então ela vem esse ano. Então, assim, eu falar das empresas, porque cada uma, Cláudio, assim... São quantas empresas? Tem ideia? Porque nós temos instituições nesses estandes também, tá? Mas está dando umas 40, 45 empresas, tá? E o resto, instituições. Então, assim, falar de uma, para mim, todas elas, para mim, são relacionamento. Então, eu não posso, né, falar de uma que eu posso deixar uma de fora, assim. Mas todas são muito importantes para a feira, tá? Estou vendo aqui a programação e a gente quer falar sobre a feira, mas deixa eu fazer uma pergunta à Renata agora para também não esquecer. Renata, você como coordenadora, porque é importante a gente também falar, acho que foi uma tal de Fernanda que falou isso uma vez comigo. Vocês conhecem Fernanda. Ela falou, Cláudio, vocês não esquecem aí de falar o nome e a função do convidado, porque às vezes eu estou no rádio aqui e eu não estou sabendo. Foi você, Fernanda? Foi. E você sabe que a gente esquece que tem, mas isso é a culpa do rádio também, mas a gente esquece que tem rádio, porque tem as câmeras, a gente fica vendo aqui na internet e tal, fica se achando, né? Mas vamos para a realidade que o rádio é que é o rádio. E aí eu tenho que lembrar sempre, o ouvinte que está só no rádio, quem que é Renata? Renata Ribeiro, coordenadora de RH da Porto do Açu Operações, é esse o nome certo? Porto do Açu Operações. Renata, qual a maior deficiência hoje que você encontra lá nas necessidades suas para atender aí os serviços no Porto hoje? O que se encontra mais dificuldade? Qual o profissional mais difícil que você tem aqui, por exemplo? Ou não tem uma... Cláudia, eu vou te falar, quando a gente pensa, e aí eu vou abrir uma brecha que eu acho super importante, que é a gente falar de diversidade e inclusão, tá? E para a gente é um tópico extremamente importante. A Porto do Açu trabalha fortemente, nosso pilar de diversidade e inclusão, ele é um pilar onde a gente tem cada vez mais direcionado nossa atenção, nosso compromisso. E quando eu olho em especial para dentro de casa, a gente tem um compromisso muito forte, que é trazer as mulheres para a operação.
Então, isso para a gente vem sendo cada vez mais um olhar nosso direcionado, o quanto que a gente entende que as mulheres têm esse espaço e que elas devem e podem ocupar esse espaço na operação. Especialmente quando a gente pensa ali, né, no nosso terminal multicargas, a gente tem um número muito grande de colaboradores, e a gente vê que a gente tem oportunidades para que as mulheres elas também possam se desenvolver e crescer na sua carreira quando a gente pensa no público da operação. E aí, já trazendo um pouquinho, né, do que a gente quer aqui também compartilhar, pensando nisso, esse ano, a gente está lançando, estamos agora, né, inclusive, com as inscrições abertas para um programa que a gente pensou com muito carinho, pensando, né, exatamente nisso que você falou, que é como que a gente pode atrair, então, as mulheres, porque hoje realmente é um ponto nosso de atenção muito forte. Como atrair essas mulheres para a operação? Então, a gente está no ar com o Por Todas, para Todas, que é um programa de qualificação feminina, onde a gente vai qualificar as mulheres, e a gente está em parceria, né, com o IFE, então a gente está pensando, né, fortemente como que a gente pode trazer uma parceria Porto do Açu com a Beporte, como é que a gente pode qualificar essas mulheres para que elas estejam aptas a trabalhar na Porto do Açu, em especial com o nosso time de operações. Então, a gente vai formar essas mulheres em assistentes de operações e a gente vai trazer aí em 2 etapas, né? A gente vai ter aí uma primeira etapa, que é uma parte teórica, que a gente está fazendo em parceria com o IFE, e uma segunda etapa, que é uma parte prática, onde depois elas vão ser direcionadas tanto para Porto do Açu quanto para a Beporte, para que elas possam continuar essa qualificação, só que dessa vez já mergulhada no negócio, mergulhada na operação, porque a gente entende que faz parte do nosso compromisso a gente não só, como a gente falou já desde o início, não só trazer as oportunidades, mas também ampliar os horizontes de qualificação. Então, essas mulheres na operação hoje, um grande foco que a gente tem, né, quando você fala, né, qual que talvez o nosso principal ponto aí de atenção realmente seja a gente trazer essas mulheres. Nossa, muito bom. Bom demais, né? Isso, essa também é uma pegada, sabe, da feira, e é trabalhar com a diversidade, trabalhar com a inclusão, mostrando que as oportunidades de muitas empresas agora trabalham com políticas afirmativas, e aí trazer essa abordagem, trazer esse público para a feira também, no sentido de mostrar para eles, né, que tem oportunidade para eles e como eles podem chegar nessas oportunidades e se sentirem empoderados, em especial na questão da mulher, na questão do que a gente fala de STEM, STEAM também, nessas áreas onde tradicionalmente as mulheres não chegam, né, tem uma barreira, né, para elas chegarem. Eu sou prova viva disso, eu sou engenheira, já de um outro tempo, mas como eu ouvi... Engenheira de quê? Materiais. Materiais. Mas como eu ouvi dentro da da faculdade que eu fazia, isso não é para você. Por que você está fazendo engenharia? Né? Então, assim, parece que o pesado né, não era para mim. Eu tinha que ficar em alguma coisa que era mais suave, café com leite, ou alguma coisa nesse sentido, né? Quer dizer, na hora do... Né? E até hoje a gente... Não, a sua bancada está com 2 mulheres aqui, né? Até que enfim. Uma coordenadora aqui, gestora, eu também sou gestora no IFE, mas também para gestão dentro do ambiente. Existem barreiras também, e eu acho fantástico quando as empresas trabalham com essa perspectiva de trazer essa inclusão, esse empoderamento. Vamos trazer as mulheres, elas são tão capazes, né? Ou mais, né? Que muitos homens, assim, para a liderança também eu falo, sabe, Renata? Porque às vezes existe, tanto de modo vertical como horizontal, existe uma divisão, assim, né, de gênero, né, para a empregabilidade. Então, tem que tomar muito cuidado. Quer dizer, as mulheres têm acesso ao trabalho? Tem sim. Mas qual o trabalho que elas têm acesso? Não é um trabalho menor, né? Lembrando que as mulheres ainda colocado
a questão dos cuidados da família, né? Então, muitas e muitas vezes a gente tem o nosso trabalho, a gente tem o trabalho em casa. Então, que não é, não, isso é muito importante. Que é um super trabalho. Eu fico vendo minha esposa, ela dá aula num turno, depois participa de um projeto também que a prefeitura faz aí, que é muito bacana, Estação Educação, que é aula por conta da pandemia. Eles aprenderam a fazer aulas virtuais maravilhosas, está na rede aí, não é porque é minha esposa não, mas é muito bacana. E aí depois você vê, lavando, passando, cozinhando, eu ajudo no que eu posso, tentando não atrapalhar tanto, mas assim, eu canso. Se for para limpar uma casa, eu me canso como homem, como forte, mais forte fisicamente, não aguento não, a gente cansa. Eu fico, você não cansa? Cansa. Então assim, eu acho que quando você fala que é igual ao homem, eu acho que ela é muito mais preparada do que o homem. E, Cláudia, o Por Todas, ele vem muito também para a gente poder trazer esse empoderamento para as mulheres, de que elas podem, sim, e devem estar presentes nesse ambiente, que é um ambiente, né, inicialmente muito masculinizado, que sofre de muito preconceito, justamente, e a gente quer dar essa voz para que elas venham e se qualifiquem, e entrem e futuramente sejam aí as nossas operadoras aí de equipamentos e cresçam. E cada vez mais a gente tem espaço e teremos, ano passado, falando um pouquinho do que você trouxe com a questão da gestão, ano passado nós trouxemos as nossas primeiras coordenadoras dentro do nosso terminal multicargas. Então, hoje nós temos a coordenadora de operações e a coordenadora de manutenção. Duas mulheres, duas lideranças representando fortemente esse público. E a gente quer cada vez mais trazer essas oportunidades. Então, diversidade e inclusão para a gente é uma pauta extremamente estratégica, extremamente importante. E esse programa a gente traz aí com muito carinho para que a gente possa alavancar aí cada vez mais. Então, de parabéns. E eu estou de olho também, até a Fernanda me lembrava, Cláudio, se der tempo eu quero falar por todas, né, porque é um programa bem bacana. Eu quero, inclusive, já são 7h55, vocês falam de tempo, nós avançamos só 15 minutos aqui do primeiro bloco, mas até meio-dia a gente acaba essa conversa. Tem que estar à vontade, é muito bom. Aqui. Mas isso aqui é bom, isso aqui é importante. Deixa o microfone com a gente, não. Eu já falei, como é que vai ser o programa, Cláudio? Eu falei, bom dia, e o resto é com vocês. E aí, eu quero só, então, fazer esse intervalo agora, a gente precisa fazer, a gente volta para falar do Por Todas, como que faz para participar, quem pode, por onde que vai se inscrever. E a gente quer falar muito da feira também, claro. Onde vai ser. Eu estou vendo uma palestra aqui, vocês estão falando. Ecossistema de inovação, visão do futuro da Petrobras, os novos avanços da mecânica associados à manufatura aditiva, programa de mergulhadores do futuro e Rob, acho que é aquele robozinho, não é? Esse vai ser muito legal. Vai ser muito bom. A gente vai falar sobre isso tudo. Profissional capacitado é profissional disputado. Essa aqui. Professor Paulo Clébio. Essa aqui eu queria participar. Acho fantástico. Já estou com 52, eu acho que tem muito a aprender, né? Carreira para todos na Petrobras, inteligência de dados e inovação. Conheço o negócio do... e essa aqui também conheça o negócio da Porto do Açul, Gustavo Amaral, a gerente geral da Temult. Acho que você vai participar também, vocês vão estar lá, né? Então, essa vai ser dia 21, 19 horas. E aí eu quero saber como que faz para participar da palestra. Se eu já estiver no evento, posso entrar, posso participar, tem controle. Só para a gente saber, daqui a pouco a gente faz esse intervalo e detalha todo esse esquema de programação para você participar e aproveitar da melhor maneira possível. São 7h57, a gente faz uma pausa aqui no Folha no Ar, volta já para continuar conversando com a Kátia Viana, que é pró-reitora de Extensão, Cultura, Esporte e Diversidade do IFE Campus, e também com a Renata Ribeiro, que é coordenadora de RH da Porto do Açul Operações. O Folha no Ar é oferecido por Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e também Vacina Plínio Bacelar. Minuto Nauta XP.